Indeferimento da petição inicial. Quando o juiz indefere a petição inicial, significa que o juiz está, por sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito. Se é uma sentença, qual é o recurso cabível? A apelação. E aqui eu chamo a atenção para o procedimento da apelação, e esse procedimento ele vai ser aplicado também a outras situações. Olha só, é uma sentença terminativa porque ela extingue o processo sem resolução do mérito. O autor que teve a sua petição inicial indeferida deve interpor a apelação. Qual é o prazo da apelação? 15 dias. O autor apresenta o pedido de apelação e ele deve endereçar para o tribunal ou para o juiz prolator da sentença. Ele endereça ao juiz que prolatou a sentença. O juiz que prolatou a sentença, nesse caso de sentença terminativa, ou seja, que extingue o processo sem resolução do mérito, o juiz pode se retratar. É o que nós chamamos de efeito regressivo do recurso. O juiz, no prazo de 5 dias, ele pode se retratar. Você vai apresentar a apelação e o juiz vai ler a sua apelação e pensar, caramba, realmente a advogada ou o advogado tem razão. Não era caso aqui de indeferimento. Eu me retrato. E ele volta atrás, aí o processo recebe a petição inicial e cita o réu. Se ele não se retratar, veja, ele se retratou, houve retratação, ele cita o réu, cita e intima o réu para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação, o processo vai continuar, vai prosseguir. Se ele não se retratar, ele cita o réu, veja, o réu vai ser citado. Para contestar, não, para contrarrazoar, para apresentar contrarrazões. O réu não foi citado ainda para contestar, ele apenas será citado para apresentar contrarrazões. Então, se você for advogado do réu, o réu te procurou, olha, eu já recebi aqui uma citação para contrarrazões. O que é isso? Calma. O autor ajuizou uma ação, o juiz indeferiu a petição inicial e o autor apelou. Então vamos apenas contrarrazoar. E nas contrarrazões, o que você tem que fazer? Você vai defender que a sentença está correta. Só isso. Você não precisa avançar para o mérito. Apenas vai discutir se a sentença andou bem ou não, foi correta ou não, está correta ou não. Tá legal? Beleza. Apresentou contrarrazões, o processo sobe para o tribunal. Lá no tribunal, se o tribunal não der provimento ao recurso, ou seja, se o tribunal mantiver a sentença, vai aguardar o trânsito em julgado e depois o processo vai ser arquivado. Se o tribunal der provimento, o tribunal vai fazer o quê? Ao dar provimento, o tribunal vai cassar aquela sentença, anular aquela sentença e determinar que o juiz receba a petição inicial. Por exemplo, o juiz diz que o autor não era parte legítima. O tribunal, entendendo que o autor é parte legítima, cassa a sentença, devolve o processo ao juiz para que o juiz prossiga. E aí, com a devolução dos autos, é preciso verificar duas coisas. O que o código fala aqui? Que com a intimação da devolução dos autos, começa a contar o prazo para a contestação. Então, se você for advogada ou advogado réu, tome cuidado. Por quê? Se você for intimado do retorno dos autos, já prepare a sua contestação. Porque o correto é, ao receber os autos, o juiz não intimar logo as partes. É o juiz verificar se ele vai designar ou não a audiência de conciliação ou mediação. Porque essa é a regra do código, artigo 334. Se o juiz designar a audiência de conciliação ou mediação, aí você não precisa fazer a contestação agora. Porque você vai ser intimado. Por que você não vai ser citado? Porque você já foi citado aqui, o réu já foi citado aqui. Citação. Não retratação, citação para contrarrazoar. Então, retornando os autos, o juiz deve fazer o quê? Primeiro, o juiz deve verificar se ele vai designar ou não a audiência de conciliação. Se ele designar, ele vai intimar o réu, e aí vai intimar o réu por meio do seu advogado, você que foi contratada, que foi contratado, para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Se o juiz não designar a audiência de conciliação ou mediação, deve intimar para apresentar contestação. Qual é o grande problema? O grande problema é o processo retornar e o juiz dizer o seguinte: intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos. Se essa decisão for assim, você tem duas possibilidades. Você pode opor embargo de declaração para o juiz esclarecer se ele vai ou não designar a audiência de conciliação ou mediação. Qual é o problema? Que os embargos de declaração interrompem o prazo para os demais recursos e contestação não é recurso. Então eu sugiro que, se houver essa intimação apenas do retorno dos autos, o ideal vai conversar lá na vara com o juiz e verificar: doutor, o senhor não vai designar a audiência de conciliação ou mediação? Porque se o senhor for designar, eu não vou apresentar contestação agora. E você pode até fazer uma petiçãozinha simples, pedindo esclarecimento ao juiz, princípio da cooperação, artigo 6º do CPC. Mas vai despachar, porque o prazo pode
pode transcorrer o prazo da contestação e você ser prejudicada aí com uma revelia. Então você apresenta, doutor, eu estou aguardando o senhor dizer se o senhor vai designar ou não a audiência de conciliação, porque o processo retornou, mas a regra geral do código é a designação da audiência de conciliação ou mediação. Aí o juiz pode, não, então vou corrigir. Então não vou apresentar contestação. Ok, então aguarda o despacho do juiz. Não, vou ficar aguardando o despacho do senhor, porque senão meu prazo vai transcorrer, doutor. E ele vai despachar. Então você tem que ser diligente nesse sentido. Ou se você não tiver interesse muito na audiência de conciliação ou mediação, já apresenta a contestação. Mas cuidado com esse procedimento aqui, porque esse procedimento engana muita gente e aqui é uma armadilha processual.